Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à defesa de TCC, de Gieja Rafael Fernandes, aqui no curso de Gestão de Políticas Públicas da UFRN. 20 minutos, depois a arguição da banca. Fique à vontade. Olá, pessoal. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado por terem aceitado, né, meu pedido para estarem aqui participando comigo. Foi uma honra para mim tê-los todos aqui. Vou apresentar para vocês o meu trabalho que focou na mobilidade urbana de Natal, né, no período de 2010 a 2025, né, os desafios enfrentados, perspectivas, sustentabilidade, né. Estamos aqui do curso de Gestão de Políticas Públicas, concluindo esse semestre, glória a Deus. Então, vamos dar continuidade aqui, né. Eu acho que é aqui, né? Para passar para o próximo. Aqui, né? Não? Não. Aqui. Pronto. Tá passando? Pronto, já deu. Tá passando um pouquinho. Pronto. Né? Vamos contextualizar aqui nosso problema, né? Mobilidade urbana, ela não está só ligada, né, à questão de se locomover de um espaço para outro. Ela está ligada na vida da gente de uma maneira geral, né? Então, está relacionada à saúde, está relacionada a trabalho, educação, porque para todo lugar que você precise ir, né, relacionado a toda nossa vida cotidiana, a gente precisa que tenha uma boa locomoção, né? Está internamente ligada a uma política pública tão necessária quanto a saúde, quanto a educação, porque isso, né, leva trabalho, né? Então, a mobilidade leva essas pessoas a viverem nesse meio, né, da sociedade. Por que eu escolhi esse recorte de 2010 a 2025? Devido aos investimentos que houveram, né, pelo governo federal relacionado à Copa do Mundo de 2014. Então, assim, com esse recorte, né, eu tive como ver o ciclo completo, né, do pré-investimento, a execução das obras, né, que foram as intervenções feitas, e se essas obras, posteriormente, né, finalizadas, se elas surtiram algum efeito na sociedade, né, e no planejamento de mobilidade no caso do município de Natal, né. Então, qual é o objetivo da gente aqui? É analisar essas transformações que foram feitas com esses incentivos federais, identificar o que foi, né, colocado como desafio para não finalizar ou para não concluir da maneira que deveria essas obras, esses investimentos, avaliar o plano, né, de mobilidade urbana do município de Natal e propor alguma diretriz que possa ajudar, né, no funcionamento futuro desses investimentos, ou então que melhore a mobilidade urbana, né, de modo sustentável, que é outra pauta que a gente está muito também em atividade, que tem esses investimentos futuros, né? Então, investigar esse histórico das políticas, identificar os principais desafios, né, avaliar esse plano de mobilidade urbana, se ele funciona, se está dentro das diretrizes e tal. Então, esse é o nossos objetivos aqui específicos e nosso objetivo geral. A metodologia usada, né, foi mais documental, né, dados, né, de instituições que estão relacionadas ao STTU, plano de mobilidade, né, prefeitura do município, até mesmo o governo de estado, alguns dados, né. Foi mais uma análise de conteúdo mesmo e tirando a percepção da gente, né, como morador do município, que foi isso também que me levou a escolher o município de Natal, algo que eu vivencio, né, que estou aqui presenciando, tenho mais domínio para falar sobre. Né? Então, o recorte foi esse. E, a princípio, ainda quis algumas entrevistas, mas é muito complicado conseguir algumas entrevistas com autoridades, né, relacionadas a esses, né, secretários e tal. Então, às vezes, eu desisti dessa parte, mas pude fazer uma análise documental mais né, específica. E nosso problema, né, em questão, né, que foram essas medidas, né, de políticas públicas que promoveram essa... Aí a pergunta que fica para a gente essa promoção desses eventos, esses investimentos feitos pelo governo federal, né, através do PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento, que relacionado à mobilidade urbana, também eles surtiram efeito no município de Natal. Como a gente teve esse recorte de tempo maior, nós conseguimos avaliar melhor se elas realmente, do início ao fim, foram implementadas do jeito que deveria, ou pelo menos de acordo com o que estava no projeto, né, de conceito. Então, nós podemos observar que, óbvio, né, teve grandes avanços nesse período. É nítido que ver as obras, né, realizadas nesse período, principalmente nesse antes Copa, né, e um pouco depois, em algumas... Só que o que acontece? Não tem continuidade.
E os pontos que essas obras foram feitas não engloba toda a população do município. Então, as áreas que deveriam, que são as pessoas que têm mais necessidade dessa mobilidade, desse transporte coletivo, ela não foi tão contemplada como as áreas no entorno do Arena das Dunas, como podemos ver, né, com anéis viários, com viadutos, com marginais que foram construídas. E as reformas foram feitas, a princípio, a ideia era ter corredores exclusivos de ônibus, sendo que são corredores exclusivos, é diferente de faixas exclusivas. Né? Nós temos aqui em Natal, você pega uma avenida, você corta em três né, momentos e uma você bota para ônibus. Não é isso que é corredor expresso, no corredor exclusivo de ônibus, né? Então, foi sendo adaptado o projeto ao longo dos anos. Outra coisa que também a gente começa a perceber é que essas obras, elas ficam localizadas em pontos turísticos, Zona Sul, pontos pontuais da cidade, e não contemplam exatamente toda a população, principalmente a população periférica, que é quem necessita mais desse transporte, quem usa mais esse transporte coletivo, né? Então, eu falo que foram construídos de acordo com as necessidades. Uma avenida estraga, você vai lá e constrói e ajeita de um jeito que fique contemplada. Mas o que é que acontece? Não tem continuidade. Tanto é que a gente conversou muito aqui sobre isso. A gente chega num certo ponto, tem uma faixa de pedestre, ou tem uma ciclovia, chega num certo ponto, não tem mais, acaba do nada. Não tem uma sequência, lógico, porque não foi construído da maneira que deveria do início ao fim. Foram remendos que foram acontecendo ao longo do tempo, né, das políticas. Então, outra questão que a gente fala também nesse problema é a falta de continuidade de gestão. Né? Não tem essa continuidade de uma gestão para outra, ou não tem essa concominância entre uma gestão e outra para continuar um projeto. Então, geralmente, às vezes, de um governo para outro muda, ou então se esquece aquela política, ou então não se dá a devida atenção necessária que estava dando em um outro. Então, essa descontinuidade também é um dos problemas que faz com que não apesar do investimento, não tenha sido realmente tão eficaz como deveria, ou pelo menos como estava no seu escopo do projeto. Analisamos também um pouquinho mais à frente o plano de mobilidade urbana aqui do município, né? Ele está alinhado, né, com todas as diretrizes, o seu conceito do plano é totalmente de acordo, né, com os padrões, ele engloba realmente essa parte de sustentabilidade, que é algo novo, né, que a gente vem colocando ao longo dos projetos, ele engloba essa parte, porém, no conceitual, ele está bem elaborado, mas na prática de implementação, ele tem as restrições, né, que é o que limita totalmente o plano, que são restrições financeiras, que geralmente, né, se tem nesse período, por não ser uma política, como eu falei, era para ser uma política tão necessária quanto saúde, educação, trabalho, porque é o que move todas essas outras políticas, né? Você precisa de uma ambulância, você precisa de uma maneira daquela ambulância chegar mais rápido ao hospital, então você precisa saber que a mobilidade da cidade esteja em concominância, né? Então, e a descontinuidade, como eu estava falando no anterior, a descontinuidade administrativa. Você passa de um governo, de uma gestão para outra, você não continua aquela política, ou então você não dá tanta importância àquela política como você deveria, né? Ou como o antigo governo, o antigo gestor estava dando, né? Então, e essa fragilidade constitucional, que a gente fala que é a burocracia, né, para você conseguir levar desde o início de um projeto, a implementação, a fiscalização, dar continuidade a esse projeto, às vezes esses trâmites no meio, ele fragiliza a política, né? Eles deixam a política de uma maneira que fica descontinuada, tanto pela gestão e pela fragilidade da instituição, né? Que está em domínio dessa política, né? Então, esses são os nossos desafios, né? Aqui eu trouxe alguns gráficos, né, para ficar mais interessante, que diante desse estudo, né, a gente foi identificando os principais desafios, que acho que está elencado aos principais desafios de qualquer município, de qualquer cidade, né, do Brasil e às vezes até em outro país. Crescimento de frota individual, é um crescimento de frota individual, né? Lógico que vai aumentando o poder aquisitivo das pessoas, querem um certo conforto, né? E com isso também a queda da eficiência do transporte público, né? Então, assim, lógico que você vai querer, se o transporte público não está tão eficaz, não está tão funcionando perfeitamente, o seu objetivo é conseguir comprar um carro e melhorar o seu,
né, a sua qualidade um pouco. Então, assim, falta um acordo aí entre você melhorar o transporte para incluir a população, fazer com que ela queira realmente participar daquele transporte coletivo, né? Porque a diferença aqui, você vê, nesse outro gráfico, isso aqui, a parte que é o transporte coletivo, que é usado pela maioria, é menor do que os transportes individuais. E uma cidade, para uma mobilidade urbana sustentável, ela não comporta que seja assim, né? Que você tenha mais modais individuais do que coletivo. Então, e essa outra coisa que a gente conversa muito aqui com o professor, essa baixa interação, né? Integração de modais. Nós tivemos investimentos também, né, relacionados à Copa, para a malha, né, ferroviária de Natal. Quando você fala da malha ferroviária de Natal, você só tem praticamente duas opções, Parnamirim, Ceará-Mirim. Isso mesmo, você vê 2, 3 vagões para muitas pessoas, não tem a qualidade, digamos assim, que você pega um metrô em outras capitais aqui, como São Paulo, Rio. Então, assim, não tem um investimento. O investimento que eles falam é de manutenção, não é um investimento de ampliação. É um investimento de manter aquele padrão que não está funcionando como deveria. Então, eu não falo que é uma ampliação, é uma manutenção, né? Que foi feita ao longo desse tempo. Então, assim, nessas questões né, que a gente avaliou, o que vem de propostas é algo tão óbvio para a gente, às vezes, como gestor que fica, né, falando sobre esses assuntos. Não, são corredores exclusivos, como eu falei, que já tem várias situações, temos em São Paulo, temos no Rio funcionando, temos em outras cidades, Bogotá, Colômbia, que são coisas que funcionam, né? Inicialmente até havia uma proposta para mim mais elaborada, que não deu tempo de colocar no trabalho, mas um corredor exclusivo Parnamirim, centro de Parnamirim, Natal, porque eu moro aqui na BR e eu vejo todo dia pela manhã, apesar das marginais construídas, apesar dos anéis viários, todo dia de manhã o engarrafamento no mesmo horário, no mesmo trecho, do mesmo jeito, tanto para vir à noite como para voltar. Então, esses corredores exclusivos ajudariam bastante, né? Essa integração ônibus-trem, antigamente teve uma época até que ainda tinha, se eu não me engano, dava até o centro, dava um ônibus que dava uma circulada por ali e levava esse pessoal para a Cidade Alta, como falava, né? Sendo que não são projetos que deveriam funcionar, porque a ideia é boa, mas parece que não tem a limitação da gestão de implementar ou de dar sequência a esse projeto, né? Então, outra coisa que a gente fala muito aqui é a ciclomobilidade. A gente, é muito engraçado, você vai aqui numa ciclovia, do nada ela acaba. Você fica sem saber para onde ir, ou então você continua do lado dos carros. Então, assim, são coisas feitas aos pedaços, parece que não tem planejamento. São pedaços, assim, que não ligam nada a nada, digamos assim. Você tem qual é a demanda? Tem muita demanda vindo de Parnamirim para Natal. A ciclovia deveria ser integrada, né, inteira, que desse para vir com mais tranquilidade, sem a gente ver só que vê acidentes aqui, bicicletas, né, junto com carros, sem ter uma limitação adequada de 1,5 metro, né, do ciclista. Então, assim, é muito complicado. Na cidade, são outros pontos que você vem, tem uma ciclovia até um certo ponto, depois acaba, tem carro, tem faixa, não tem mais nada identificando nenhuma sequência. Outra coisa, da Zona Norte para cá, que é outra área que você, né, vem muito população para trabalho, tem uma grande demanda, não tem quase. Tem um pedacinho novo que fizeram ali até chegar à ponte, mas depois você vê e o resto é tudo escasso. Então, assim, você não tem uma sequência. Como é que eu vou convencer pessoas a usar uma bicicleta para ir trabalhar, para se locomover, se você vai correr perigo, se não tem uma avenida preparada para essa locomoção, né? Então, fica complicado, que eu acho que também é uma questão muito comportamental também da sociedade, né? Então, para você querer que a população se comporte de maneira diferente e faça a adesão desse transporte, né, individual não motorizado, você tem que fazer com que aquilo ali seja atrativo para a população. Ninguém vai escolher um tipo modal diferente de transporte se não for atrativo, se não for conveniente, se não for para somar, né? Então, outra questão, né, complicada é a articulação entre as gestões, né? Então, a gente fala muito
Tivemos muito isso nos últimos tempos, né? Uma política que é descontinuada quando muda de gestão, uma política que às vezes depende municipal, que depende às vezes de um aval do governo, que também não são da mesma, né, articulação e ficam dificultando, né, a implementação ou então a continuação dessa política. Então, todos esses pontos, eles atrapalham, faz com que investimentos foram uns investimentos altos, né, nesse período inicial, 411 milhões nessa faixa para questões de anéis viários, faixas, né, como é que se diz, faixas exclusivas, parte de como se diz, de, né, preparar as avenidas para as ruas calçadas para receber pessoas, né, com deficiências. Então, assim, cadeirantes, enfim, só que são coisas pequenas que vão sendo adicionadas aos poucos, não é uma política de continuidade que começa, não, aquele trecho, vamos lá, temos um trecho inteiro e vamos finalizar esse trecho inteiro, de tal lugar a tal lugar. São pequenas melhorias que vão feitas como se fosse tapa-buracos mesmo, sabe? Falando do modo geral. Então, assim, são essas partes que acho que está mais ligada à gestão, e apesar de ser política tão eficiente, né, que seja tão necessária quanto outras, ela não tem essa pauta prioritária, como tem uma política relacionada à saúde, ou como tem uma política, né, relacionada à educação. Porém, ela é uma pauta que tão interessante quanto, né? Então, 3 minutos. Já está acabando. Então, assim, a conclusão, né? Que é o que a gente espera, né? Que possa contribuir para uma futura gestão ou uma futura ideia ou um planejamento integrado, né? Que dê continuidade, que tenha continuidade administrativa, que esses foram os pontos, eu acho, principais nessa questão, e um compromisso, né, político para dar continuidade a essa administração, né? Algo que seja necessário que se passe de um independente da gestão que tiver, que seja, como é uma política necessária, que ela tenha essa continuação, independente da gestão que for passada adiante. Né? Então, encerro aqui, né, finalizo destacando, né, que pensar em mobilidade urbana, como eu falei, né, equidade, né, direito à cidade, é muito mais do que só se locomover de um lugar para outro, tá inteiramente ligada a tudo que a gente faz, né, seja relacionado a trabalho, saúde, você precisa tem a necessidade de ter um bom transporte, ou então de ter malhas viárias, ou acessibilidade que funcione, né? Que isso melhore e que seja acessível à população geral, porque não adianta ser acessível para mim que mora aqui perto, e a maioria da população que depende do transporte público não tem esse acesso, essa acessibilidade, né? Então, é isso, gente. Eu espero ter contribuído, pelo menos assim, para pensar um pouco sobre esses pontos que são pontos que a gente parece tão óbvio para a gente vendo assim, né? Mas que parece que para as autoridades ainda não é uma prioridade. Né? Obrigada a vocês, obrigada a todos os professores aí por terem escutado, me ouvido aí, estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigada a todos. É isso. Obrigado, gente. Bem, agora vamos lá. Everclay, vou pedir para você falar, meu querido, fica à vontade, né, para você fazer suas considerações, se vai ter a intenção de falar, Everclay, tá? Depois eu passo para a professora Soraya, certo? Boa tarde a todos os presentes. Quero previamente agradecer a gratidão ao professor Fábio Fonseca pelo convite, participar da banca, e a sua orientanda Giete. Giete Fernandes foi minha aluna em vários componentes curriculares em GPP, principalmente em vivências, né? Foi uma atividade colaborativa entre professor e alunos que marcou muito também meu processo formativo como educador e pretensão educador. E em relação ao seu trabalho, eu encaminhei já para o seu e-mail, para o orientador, um parecer com algumas contribuições, alguns apontamentos. Gostei muito, né? Você teve a preocupação de apresentar para a banca, fazer uma revisão tanto da forma e obediência à padronização, a BNT, também como do português, né? E nesse sentido eu não encontrei apontamentos para recomendações, apenas uma ou outra questão de forma e que você vai encontrar no parecer, certo?
E aí eu queria destacar 3 questões. Uma, primeira, que você contemplou na sua fala, acho que você fez um scanner do parecer, que foi a identificação do terceiro objetivo específico, né? Você fez uma boa contextualização, apresenta bem a problemática, apresenta o objetivo e o trajeto da fase exploratória e descritiva. Ficou faltando um terceiro objetivo mais de caráter analítico, mas você contempla bem essa observação já na defesa, a apresentação do TCC. Então, parabéns por isso, pela diligência na correção também. E aí, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto conceitual do trabalho, Gietia. Eu, primeiramente, senti falta de você se posicionar em relação à escolha das dimensões da sustentabilidade e a sustentabilidade como indicadores na avaliação da implementação, certo? Então, essa dimensão ela precisa aparecer na introdução do seu trabalho e em tópicos que você está tratando, principalmente no primeiro capítulo, né? Eu sugiro, se você vai manter o perfil de artigo científico pelo número de páginas e composição do trabalho, né? Substituir capítulo por tópico, certo? Então, você tem tópicos no artigo, e principalmente no tópico teórico, você se posicionar diante da tradição da discussão de sustentabilidade, né? Por exemplo, Nancy Sachs, e se você quiser ter contato com um artigo do professor Everclay, que foi publicado na revista Olus, eu estou colocando aí no chat, certo? E esse é um artigo que foi publicado em 2005, e eu já vinha discutindo indicadores de sustentabilidade. E aí, especificamente, do tripé da sustentabilidade social, econômica e ambiental, certo? E você contempla bem nas páginas 27 a 29 a dimensão da sustentabilidade institucional. Com a Agenda 2030 da ONU, nós discutimos a sustentabilidade a partir de uma abordagem hoje quadrimensional, além do social, econômico, ambiental, a institucional. E seus resultados, principalmente nas páginas 27 a 29 e nas considerações finais, faz um reforço dessa avaliação da implementação e do próprio plano de mobilidade da cidade de Natal dentro de uma perspectiva da sustentabilidade institucional, certo? Então, essa minha fala é no sentido de que você possa revisitar esses trechos na introdução, se posicionando qual da perspectiva ou dimensão de sustentabilidade você vai abraçar para o seu trabalho, consequentemente avaliando a implementação por indicadores de sustentabilidade e a importância desses indicadores de sustentabilidade, já que seu objeto de estudo é sobre a mobilidade urbana sustentável, certo? Então, qual o posicionamento de Gietia sobre a sustentabilidade? E, consequentemente, sobre os desafios e perspectivas da sustentabilidade social, econômica, ambiental e, especialmente, institucional. E aí, nesse sentido, você apresenta, mas precisa amarrar essa ideia em relação ao indicador e à dimensão da sustentabilidade institucional. E, nesse sentido, ao amarrar, se posicionar, também parafrasear e fundamentar num autor que vinha discutindo a dimensão da sustentabilidade, além de fazer um possível link com os ODS 16 e 17 da Agenda 2030, certo? Então, os apontamentos são esses para a página 27 a 29, amarrando assim nas considerações finais, quando no último parágrafo você faz recomendações a partir dos achados do seu trabalho, essa dimensão do indicador de sustentabilidade institucional, ok? Então, foco, né, nessa dimensão da sustentabilidade para recomendar a partir dos achados do seu trabalho. Quero parabenizar pela construção do trabalho, pela defesa do trabalho, né? Que esse movimento, né, concluindo esse ciclo, isso é muito significativo para nós, professores, que temos a oportunidade de acompanhar o processo formativo dos alunos. E parabenizar ao professor orientador, o texto está, né, muito objetivo e claro, e só com essas questões para tornar mais brilhante o seu trabalho, tá certo? Parabéns à orientação de Fábio, parabéns à construção do texto de Gietia. Isso. Obrigado, Everclay. Vamos fazer o seguinte, a professora Soraya vai fazer as considerações dela, sim, depois você faz uma fala final, certo? Soraya, por gentileza, vamos lá, minha amiga.
Só um minutinho. Não tá. Tem que abrir o microfone. Eu consigo abrir por aqui? É porque eu tinha fechado aqui, abri. Isso. Beleza. Bom, boa noite a todos. Obrigada a Fábio e a Giédia pelo convite para participar desse momento. Né? Em princípio, eu gostaria de dizer que é sempre assim em banca de TCC, né? Quando a gente fala depois, a outra pessoa já falou quase tudo, né? E Everplay é muito detalhista e muito zeloso nas avaliações que ele faz, que eu já participei de outras bancas com ele. Eu achei, primeiro, o tema que Giédia trabalha é um tema bastante importante, né? Eu acho que é um tema que vale muito ser considerado no contexto, assim, da nossa cidade. E aí eu vou só me ater a alguns pontos para não precisar me alongar e reproduzir o já dito. Em relação... Bom, no geral, eu acho, Gédia, que você conseguiu juntar bastante informação, certo? Tanto do ponto de vista de leitura e de trazer informações de documentos, certo? Mas na sua apresentação, eu senti que muito do que você disponibiliza no seu texto, né, na sua escrita, meio que assim, você, na apresentação, não foi tão enfática em relação ao conteúdo que estava lá dentro, assim, você, durante essa apresentação, você priorizou muito questões estruturais, como, por exemplo, as obras do PAC, certo? E dentro do seu texto, a distribuição das informações, eu acho que elas estão mais, sim, dando fluidez à questão da mobilidade, quando você, inclusive, faz referências ao contexto internacional, ao nacional e ao local. Acho que, na hora que você escreveu, você conseguiu dar mais fluidez. Na apresentação, você priorizou muito o PAC. Aí, juntando a sua apresentação com o conteúdo do que está escrito no trabalho, eu imagino, agora, eu tento sintetizar que o seu trabalho, na verdade, é assim, você está discutindo, considerando a mobilidade na cidade de Natal, certo? Tanto considerando a infraestrutura, as políticas existentes e o funcionamento, certo? Quando você, por exemplo, no seu trabalho, você identifica alguns condicionantes que nos levam a refletir sobre essa mobilidade, de certa forma, limitada, comprometida, não sei exatamente o termo que se coloca. Então, assim, confesso que eu não procurei verificar se estava nos conformes com a regra da ABNT, certo? E nem procurei, também não encontrei não encontrei questões de ortografia. Mas, assim, eu vi que em alguns momentos, veja bem, esclarecendo, eu não sou contrária ao uso de IA, não, certo? Sei que todo mundo está usando, sou plenamente favorável ao uso da ferramenta, como diz o físico Marcelo Gleiser, né?
todos usam e vamos usar. Agora, a gente precisa ter muito cuidado para citar na hora em que usamos, para não parecer... Porque aí, se a gente não cita, acaba como sendo, se plágio fosse, entendeu? Aí eu identifiquei em alguns pontos do seu trabalho isso. Aí eu recomendo que você faça uma revisão. Ele tem bastante informação no seu trabalho, o português está bacana, você se expressa oralmente muito bem, mas eu recomendaria fazer uma revisão geral, sabe? Porque é como aquilo, né? Escrever é reescrever. O exercício da escrita exige de nós a repetição do exercício por muitas vezes. Eu sei que a pressão do tempo complica um pouco, mas eu recomendaria até para fazer até jus ao número de informações que você conseguiu sistematizar e organizar, você considerar fazer uma revisão pensando, inclusive, nessa estrutura da forma como você apresentou o trabalho, como está escrito, certo? Porque você colocou algumas informações dentro do seu trabalho, tem algumas informações importantes sobre a temática da mobilidade, que é o que você está se propondo a discutir, e que eu acho que deveria ser destacado, certo? Em relação ao contexto geral, é isso. Eu confesso que eu fiz uma série de anotações no seu texto, mas eu não vou falar agora, eu vou mandar, porque eu não vou, eu estou com medo de abrir aqui, de mexer no celular e cair tudo e dar maior erro, entendeu? Mas tem uma coisa que você colocou que eu acho que, para mim, é muito importante, certo? Confesso que eu fiquei muito confusa. A gente sabe que ao aluno do GPP é concedido a escolha no TCC de ou escrever um artigo acadêmico, ou fazer um estudo monográfico, ou fazer um diagnóstico, ou fazer uma proposta de uma política, né, de uma intervenção. Na folha de rosto do seu trabalho, você coloca: esse diagnóstico está sendo apresentado como parte dos requisitos, taranana, quando, na verdade, a gente costuma botar assim, esse trabalho de conclusão de curso. Mas, enfim, ali você coloca diagnóstico. Aí, no seu resumo, você fala o artigo, o presente artigo, taranana. Aí eu fiquei confusa, porque, na verdade, eu não vi o seu trabalho, eu não li como artigo, nem li como diagnóstico. Eu li mais como algo próximo a um estudo monográfico, certo? Inclusive, eu considero, de todas as alternativas que são colocadas para os alunos, eu considero, inclusive, e sempre recomendo aos meus que façam um estudo monográfico, porque um artigo requer uma capacidade de síntese que, infelizmente, 1 ano de projeto e desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso fica limitado, eu acho. Mas isso é opinião minha, ninguém é obrigado a concordar, certo? Só isso. E aí eu queria que você falasse só um pouquinho mesmo, afinal, você identifica o seu trabalho como é um estudo monográfico, é um diagnóstico, é um artigo, o que você pretende? Porque eu acho que isso tem que ficar bastante claro para você, certo? E para a revisão, que eu acho que é importante você fazer no seu trabalho. Não porque está com erro de português, erro disso ou daquilo, eu acho que é uma questão mesmo estrutural, que talvez tenha a ver até com questões de tempo, essas coisas que atrapalham mesmo. Porque, repito, você se propôs a discutir mobilidade em Natal, e eu creio, né, que pelo que eu li do seu trabalho e que eu ouvi de você,
você conseguiu fazer, e sem explicitar, né, a sua discussão de mobilidade passa por essa análise das questões estruturais, da política, né, de mobilidade, da política que existe, e da realidade como ela se manifesta, né? Que aí você, de fato, inclusive, você não falou aí na sua apresentação, eu acho que uma parte interessantíssima do seu trabalho, e que você não colocou na sua apresentação, porque acabou priorizando muito obra de PAC, é aquele quadro, síntese, que você apresenta, que eu não estou conseguindo identificar aqui a página, porque eu não estou com o trabalho aberto aqui na mão, estou com as anotações aqui no papel que eu fiz, certo? E você só aquilo ali já daria para você abrir um espaço de diálogo bastante interessante com o material que você apresentou, entendeu? Aí é basicamente isso que eu tinha a colocar, e depois, quando eu recuperar o arquivo, eu envio. Aí tem só outra coisa também, desculpe. Agora que eu vi, tá aqui. É que, assim, quando você vai falar sobre Natal, aí você coloca assim, Natal, tal como cidade de porte médio. Natal não é cidade de porte médio mais. Porque, assim, não que eu concorde com essa divisão, cidade pequena, cidade de porte médio, cidade grande, enfim, mas o fato é que a gente trabalha com essas, quando a gente cita essa, a gente tem que ter o cuidado. Então, você fala que Natal é uma cidade de porte médio, mas Natal, para você dizer que é uma cidade de porte médio, você teria que dizer o que é uma cidade de porte médio, porque uma das características que se usa, um dos indicadores para o tamanho de cidade é a população. E, no caso, Natal extrapola, ela não é Mossoró, é Natal não. Eu sei, inclusive, essa discussão foi bastante intensa durante o período na minha vida, até porque eu tive uma aluna de mestrado que fez sobre Mossoró e tinha toda essa discussão da cidade de Porto Velho, o que é. E, curiosamente, claro que seu trabalho era relacionado ao período de 2010 para cá. Mas, curiosamente, Natal, na condição de cidade de porte médio, nos anos 70, certo? Foi objeto de uma política pública de mobilidade urbana muito expressiva, que foi a política que, inclusive, organizou e estruturou o sistema de transporte por ônibus na cidade de Natal, com definições de itinerários, enfim, toda a questão estrutural também, asfaltamento de ruas e tal, não sei o que, definição de trajetos, de horários e etc., e foi o AGLURB, que era Aglomerados Urbanos, e que era um projeto financiado pelo Banco Mundial, e que Natal foi objeto, né? Curiosamente, me parece que o AGLURB foi a última que se tenha registro em termos de política pública estruturante e impactante de mobilidade em Natal. O AGLURB, me parece que foi a última grande obra impactante na cidade, em termos de... Porque ela, de fato, muito do que nós temos hoje, em termos, ainda para você ver como o sistema carece de atenção, ainda é resultado do AGLURB, que foi um projeto que se iniciou no final dos anos 70 e durou, e teve intervenção até o final dos anos 80, tá? É só uma curiosidade, ok? Obrigada, Fábio, mais uma vez, obrigada, Giedja, e obrigada, Everclay, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez em uma banca de TCC, ok? Obrigado, Soraya. Jéssica, eu queria que você
Bom, de trás para frente, de frente para trás, né? Responda primeiro a professora Soraya, depois faça comentários à fala do professor Everclay, por gentileza. Pronto, né? Essa questão que a professora colocou, né, sobre essa indefinição inicial de diagnóstico, de artigo, de monografia, realmente houve porque, a princípio, era um diagnóstico e proposta. Então, devido a algumas dificuldades que eu tive em conseguir entrevista, para conseguir mais dados firmados, né, dados concretos sobre esse diagnóstico, né, então eu decidi mudar, por falta realmente de conseguir essas entrevistas, mais conteúdo para uma proposta, para um diagnóstico mais definitivo, eu decidi mudar para um artigo. Aí conversei com o professor, sendo que ele falou que tinha muita informação ainda, né, mesmo eu tendo diminuído a questão, eu diminuí alguns pontos, talvez ainda seja por isso que ainda tem alguns pontos em alguns lugares que não estão relacionados, ou os que estão relacionados, como a senhora colocou, relacionados a diagnóstico e outros relacionados a artigo, acho que faltou essa minha percepção em algumas páginas para fazer essa correção, essa troca, né, porque inicialmente ele seria um diagnóstico proposto. Então, eu conversei com o Fábio para ser um artigo, sendo que ele achou que ainda tinha realmente muitas páginas, tinha muita informação e não tinha uma síntese mais definida para artigo. Então, acabamos que a gente ficou na dúvida entre artigo e monografia, né? Então, essas correções realmente são necessárias, né, para alguns pontos, principalmente no desenrolar do conteúdo do trabalho, eu consegui fazer essas alterações, né, de diagnóstico para algo mais de monografia, sem tanta mudança, mas em alguns pontos, como no início e tal, não me atentei a fazer olhar com percepção todas essas substituições, né, no caso de artigo, diagnóstico, para fazer essa correção, mas bem pontuado, né, já vou fazer essas correções, verificar bem essas correções. Agradecer aí a Soraya também pela aula de história aqui, mais pontos aqui sobre mobilidade, né. Inicialmente também eu foquei muito nessa questão do PAC, porque eu queria que através desse recorte temático, porque a gente sempre se fala né, em políticas públicas precisa de dinheiro, de verba para construir isso. Então, eu quis pegar o início dessa verba né, para a Copa, né, do PAC de mobilidade urbana e tal. Então, por isso que eu foquei nisso mais, para saber que teve o dinheiro, teve o período para ser feito, e se ela realmente foi feita, se foi concluída, se é eficaz. Por isso que eu acho que foquei mais nesse ponto, assim, para dizer assim, não, determinada obra, determinada melhoria não foi feita porque não teve investimento, entendeu? Houve um investimento, por isso que eu fiz esse recorte aí de tempo. Então, acho que foi mais esse ponto que me fez a focar na apresentação, nesse detalhe. Mas agradecer de novo aí a Soraya, muito obrigada por tudo. E respondendo agora os questionamentos do professor, né? Quero agradecer também, nossa, muito obrigada por o senhor estar, né, aqui, ter participado. Essa questão que o senhor colocou, né, das páginas 27 a 29, vou ver lá seus pontos, né, de correções. A questão da sustentabilidade, eu acho que realmente eu também dei uma fugida um pouco no início dessa parte, de focar mais nessa parte da sustentabilidade, fazer essa inter-relação, né, com as ODS. Então, acho que isso realmente eu dei uma fugida nisso, pensando nessa parte mais estrutural, de política, de gestão. Talvez eu tenha dado uma fugida um pouco, ou então não uma fugida, mas tenha deixado um pouco de lado essa parte de focar nessa parte sustentável, né, da proposta. Então, é interessante, porque eu posso voltar lá e ver esses pontos, esse questionamento, bem lembrado, né, assim, para a gente ver onde foi que pode deixar mais eficaz essa parte da sustentabilidade, né, de forma mais visível, que chama mais atenção, que se faz tão necessário, né? Então, esses pontos, eu agradeço aí pelos pontos, pelas correções, vou realmente verificar direitinho, fazer essas correções e serão muito bem-vindas para incrementar, né, mais ainda o trabalho e o projeto. Por isso, agradeço a vocês. Obrigada. É isso, gente. Então, agradecer também a sua participação aqui. Pergunto, Everclay, algo mais, meu querido, para falar com a Gédia? Algum ponto que você ainda gostaria de comentar? Não, contemplado. Certo. Soraya, algo mais, algum ponto mais que você gostaria de esclarecer, de conversar? Tudo certo? Tranquilo? Bem, então é isso. Para quem está assistindo aqui, depois terminamos aqui, né, a sessão. Lucas, eu pedi para você finalizar aqui a parte da gravação, que eu tenho que aprender a usar isso aqui. Aí eu vou pedir entendi. Vai parar de gravar, mas a gente continua, né? Exatamente, é só parar de gravar. Uhum.